Estimados irmãos e irmãs no Senhor, o texto da nossa mensagem de hoje é o texto de Eclesiastes, capítulo 1, versículos 1 a 11, e nós queremos fazer a leitura deste texto. Se alguém quiser acompanhar. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembranças das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Que o Espírito Santo guie essas palavras em nossa meditação e nosso coração. Amém. Irmãos, a partir de hoje, todos os cultos eu quero trazer um breve texto do livro de Eclesiastes até nós chegarmos ao fim dele. Porque, na minha visão, é um livro que precisa ser refletido de tempos em tempos. Nós temos aqui profundo conhecimento do rei Salomão. Veja que ele se identifica como pregador. E alguns até contestam que de fato seja Salomão o autor do livro de Eclesiastes. Mas tem dois detalhes importantes que ele ainda identifica. Ele diz, filho de Davi, rei de Jerusalém. E é por isso que chega-se sem dúvida ao rei Salomão como autor deste livro de Eclesiastes. E isso é de fato muito interessante, que ele se denomina como pregador. Um termo bacana, um termo bonito para a gente pensar. Salomão foi o homem mais sábio que houve na terra. E vocês sabem da forma como ele adquiriu essa sabedoria. Vocês lembram disso. E depois dele, diz a Escritura, nunca mais haverá um homem tão sábio quanto o rei Salomão, em todas as suas palavras. Esta sabedoria, ela foi pedida a Deus, em um momento muito especial. E Deus disse a ele, como você não está pedindo riqueza ou o fim dos seus inimigos, você, além da sabedoria que você vai ganhar em abundância, você terá toda a riqueza do mundo à tua disposição. E de fato ele se tornou um homem muito rico. A sua sabedoria era tão grande que os reis de outros países queriam ir até ele para conhecê-lo pessoalmente, falar com ele, buscar conselhos com o rei Salomão. Quando observamos as palavras do pregador, parece que ele está em um dia, parece melancólico. Ou vamos usar um termo bem atual hoje, né? Nós poderíamos dizer, talvez Salomão aqui está numa deprê, está com depressão, está mal, o homem está mal. Ele está num dia assim, muito para baixo. Mas não é somente isso. Porque quando nós chegarmos lá no final do livro, vocês vão dizer, de fato, esse homem
pôde, com toda a sua sabedoria e experiência de vida, trazer para nós palavras que de fato valem a pena guardar em nosso coração. Esse livro, ele quer trazer para nós conhecimento adquirido da maneira como nós podemos administrar a nossa vida, os nossos bens, nosso dinheiro. Ele quer que nós administremos até mesmo a nossa família de uma maneira sábia. E isso nós vamos ver no decorrer de todo o livro. Irmãos, talvez Salomão já está aqui perto do final da vida dele, e ele sabia disso. Ele sabia que os seus dias estavam contados. E ele, ao olhar para o passado dele, ao olhar para o presente dele, e ao olhar para o futuro dele, ele diz: olha, os meus dias agora estão se acabando, e eu quero passar para vocês um pouco deste conhecimento. Talvez ele olhe para a vida dele, ele olha para o seu passado, para os seus bens todos, e chega a essa conclusão que ele está dizendo para nós. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O que é vaidade? Alguns brincam, né, dizendo vaidade. Claro, a idade vai. Mesmo que a gente queira segurar ela, não tem jeito de segurar. A idade vai mesmo, né? E com ela também vai o vigor físico, vai os cabelos pretos, vai a saúde. Tudo vai com a idade. Mas o sentido de vaidade aqui é outro. Deixando a brincadeira de lado, tem um sentido interessante. Ele diz: desejo exagerado de atrair a atenção. Isso é o dicionário da Bíblia que traz. É um desejo exagerado de querer ser o centro das atenções. Isso é vaidade. Segundo, um Deus falso. É vaidade. Terceiro, ilusão. Ilusão. Um outro comentarista, ele diz que é vapor, que é um sopro. E quando ele diz que é um vapor, por isso eu coloco essa imagem da mão, saindo vapor da mão, que ele não consegue segurar e ele não consegue controlar. Aquele vapor simplesmente some. Você não tem como o que fazer para segurar aquilo. Ele vai embora. Vejam que vaidade, irmãos. Podemos dizer, é um tempo que você jogou fora. É um tempo inútil. Quer ver? Quer ver o que é vaidade? Dê uma olhada ali se não tem um livro num banco, um livro totalmente diferente do que vocês já viram aí. Se dá uma olhada se não está no banco do lado, assim na frente de vocês. Não tem nada aí? Eu sabia que não tinha. É só para exemplificar a vaidade. É um tempo jogado fora. É uma coisa que você fez e não obteve nada de proveito, nada de lucro, nada adiantou para ti. Isso é vaidade. Isso virou fumaça. Isso foi inútil. Isso não trouxe nada de bom para vocês. Isto é o sentido de vaidade. Dar valor às coisas que não lhe trazem nada de crescimento com o relacionamento com Deus. Nada. Qualquer coisa que nós façamos neste mundo que não há proveito para o reino de Deus, para a vida do nosso próximo, isso é vaidade.
Ele então continua perguntando: que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Irmãos, ele não está aqui dizendo para nós sermos vagabundos, para nós sermos preguiçosos. Ele está te perguntando o que vale tudo isso, com que você se afadigou debaixo do sol. Onde está o proveito disso? Ele não pode contrariar o próprio Deus. Ele não está pedindo para nós não trabalharmos, porque se nós olharmos para Gênesis 3:17, Deus está dizendo para o homem, e Adão disse: por ter dado ouvido às voz da sua mulher e comido da árvore que eu lhe havia ordenado que não comesse, maldita é a terra. Olha que palavra pesada de Deus. E o mundo tenta aqui dizer: não, não diz uma palavra feia assim. Não, é maldita a terra mesmo. Deus está dizendo isso para Adão. Por que eu não vou repetir essas palavras? Maldita é a terra, por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. A intenção do pregador é nos levar a uma reflexão, é perceber o que é vaidade. E nós vivemos cercados por isso. O problema destas vaidades é que ocupam o primeiro lugar na vida de muita gente. Esse é o problema. Que aquilo que deveria ser prioridade, não, eles colocam lá, se sobrar um tempo, se eu tiver alguma coisa, eu vou dar atenção para Deus. O que deveria estar em primeiro lugar. E olha, observemos isso, quando Deus diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Isso mostra prioridade. Então, quando eu tiro essa prioridade, já passou a ser vaidade. O outro texto que complementa essa ideia é de Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando nós não buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, isso passa a ser vaidade. Essas dicas são dadas para não cairmos nas ciladas da vaidade, irmãos. Coloque aquilo que é prioridade na sua vida em primeiro lugar. Isso significa que não podemos viajar, que não podemos descansar? Não é isso. Mas primeiro o reino de Deus, depois nós. Deus nos concede esse tempo, Deus nos concede o descanso. Em Deus tudo faz sentido e com um verdadeiro propósito. Fora de Deus não há sentido. Não há sentido nas coisas que fizemos. As coisas começam do nada, permanecem vazias e vão para o nada. Se não colocarmos Deus como prioridade, as coisas começam do nada, continuam vazias e vão para um nada. Tudo se torna passageiro. Querem saber? A gente aqui, muitos, tem o seu time do coração. E quando a gente quer fazer uma diferença da alegria passageira de uma alegria que é eterna, nós temos que pegar isso como exemplo e podemos pegar. O nosso time, quando fica campeão num final de semana, nós vibramos, ficamos felizes, cantamos, mas se ele perdeu o próximo jogo, na quarta-feira, nós já estamos xingando o time. Toda aquela alegria do domingo já passou. Aquilo foi esquecido. Agora,
tem alegrias que são eternas. E nós estamos hoje no segundo final de semana de Páscoa, e o que nós lembramos? A ressurreição de Cristo. E eu pergunto para vocês, essa alegria passa? Não passa. Porque é por esta razão que Deus disse para nós que os nossos pecados estão perdoados. Então, diante disso, eu repito a pergunta que foi feita: que proveito alguém tem de todo o seu trabalho? Que proveito você está tendo do seu trabalho? Você está usando o seu trabalho para algo realmente importante em todo o contexto de vida e de sociedade? Cabe lembrar aqui as palavras do Salmo 127, versículo 2. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Ele vem dentro daquele contexto onde ele diz: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não guardar a sua vida, você vai levantar de madrugada e dormir tarde e vai ser tudo inútil. Não tem proveito. Por que isso? Porque não tem tempo para que Deus cuide do seu coração. Exatamente isso, nós não damos tempo para que Deus cuide do nosso coração. Nós não temos tempo para orar, meditar e falar com Deus, ouvir a sua palavra. Não temos tempo para a esposa, para os filhos, para os pais que estão passando, que estão se despedindo. No entanto, nós fizemos de conta que está tudo certo. Quando se corre somente atrás das vaidades, certas coisas acabam se tornando um estorvo na vida do ser humano. Muita coisa. Como os pais. Os pais já não são mais aquele motivo de alegria, mas são um estorvo. Porque estamos correndo atrás de vaidade. No versículo 4, ele escreve assim: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Eu pergunto para vocês, quantas gerações passaram desde Adão até hoje? Alguém sabe? Será que alguém já contou as gerações? Vamos trazer mais para perto. Quantas gerações tem a sua família viva? Não dos que já partiram, mas vivos. Às vezes em quando nós vemos uma foto com 3, 4, 5 gerações. A 5 foi a que eu mais vi, assim, de números. Nunca vi uma que tivesse 6 gerações. E isso mostra que as coisas passam. Vemos, irmãos, que de fato é assim. Nós estamos passando. Nós estamos passando. Nossos filhos cresceram. Os filhos de vocês cresceram. Por mais que seja difícil os pais admitirem isso, mas os filhos cresceram, casaram, têm filhos. Quantas gerações já se passaram desde que Deus começou a usar o homem para deixar registrada a sua palavra? Desde o primeiro homem, Moisés, que escreveu a Bíblia, quantas gerações já se passaram? São incontáveis para nós. São incontáveis. Todas as gerações passaram, retornaram ao pó. Estão lá, no pozinho da terra.
mas a palavra do Senhor permanece. Está aqui, está ali na mão de vocês. Usem essa palavra, busquem essa palavra. No versículo 5 a 7, ele continua nos trazendo a realidade de que as coisas do mundo irão continuar, mesmo que nós não estejamos aqui. Afinal, não é isso que nós falamos quando nós vamos num velório? Seja forte, você precisa continuar. Seja forte, olhe para os seus filhos. Seja forte, continue, porque Deus vai te consolar. O versículo 5, ele dá essa ideia, do 5 ao 7, mas vou ler só o 5, que diz assim: o sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. Eu não consigo segurar o sol. Vocês não conseguem segurar o sol, ele nasce, ele se põe, e ele vai nascer de novo no mesmo lugar. É importante, irmão, observarmos que o mundo não para porque nós queremos que ele pare. Se você estiver chorando, o mundo não vai parar por causa disso. Se você estiver doente, o mundo não vai parar porque você está doente. Porque as gerações vão passando, as coisas vão passando, a vida segue. E no versículo 8, ele diz assim: todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Canseira. Eu estou cansado. Fizéssemos uma pesquisa aqui, quem está cansado, acho que todos levantariam a mão. Canseira faz parte da nossa vida. Mas tem algo interessante, que as coisas vão continuar e nós vamos querer continuar trabalhando, nós vamos querer continuar ouvindo, como diz o texto, e assim nós queremos continuar, mesmo cansados, mesmo esgotados, e nós precisamos continuar. Mesmo assim, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Continuamos fazendo aquilo que muitas vezes não deveria ser nossa prioridade. Mesmo cansados, mesmo Deus mostrando a realidade, nós continuamos com a nossa vida fútil, inútil, como se nada estivesse acontecendo. E o versículo 9: o que foi, é e o que há de ser. O que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Essa afirmação é importante. Não há nada de novo debaixo do sol, pessoal. Nada. Não se espantem quando vocês ouvirem sobre crimes, sobre homossexualismo. Pecado sempre foi pecado. O ser humano sempre foi ser humano. Não houve uma época em que o ser humano era mais santo. Não. O homem sempre foi homem. Pecador. A perseguição ao povo de Deus sempre existiu, desde a queda em pecado. Ou dá para dizer até antes, né? Adão e Eva que cederam à tentação, mas sempre houve perseguição à igreja. Até se usa a expressão, isso é novo. Novo para nós. Para a nossa geração. Tem algumas coisas que são novas, mas não para Satanás. Não para Satanás. Ele já repetiu isso várias vezes. O que é novo para nós é a tecnologia. Celular nunca existiu.
Mas não é de tecnologia que está tratando o texto. Ele está falando de pecado. Ele está falando de vida inútil. É disso que ele está tratando. E aí, as coisas naturais do ser humano sempre existiram. Ele diz: já não há lembranças das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Quantas pessoas famosas já existiram? Quantas pessoas famosas vocês lembram? Na tua geração, nos teus dias de vida, que você já nem lembra mais, morreram, passaram. As coisas mudaram. As pessoas famosas da Bíblia, elas continuam sendo lembradas porque estão aqui registradas para nós. Mas não vai ter memória. José, logo depois que ele faleceu, os egípcios esqueceram o que José fez pelo povo e começaram a escravizar o povo de Israel. Memória curta. O povo tem memória curta. E assim somos nós. Assim eu vou passar. Um dia eu não vou mais ser pastor da Concórdia. Um dia vocês não vão mais estar nesses bancos sentados. É doído? Claro que é. É difícil encarar isso? Claro que é. Mas nós vamos passar. E não importa o que vocês fizerem ou o que nós fizermos na nossa geração, eles vão esquecer. Isso vai ficar esquecido. Seremos apagados da memória. Que memória vou deixar para os meus filhos e netos? Que memória você vai deixar para os seus filhos e netos? E aqui eu quero que nós pensemos, que isso me leva a analisar que igreja nós vamos deixar para os nossos filhos. Que igreja nós vamos deixar para os nossos netos? Isso é preocupante. Porque somos nós hoje que vamos deixar. E o que vamos deixar? Como nós seremos lembrados? Muitos e muitos lugares, irmãos, templos estão sendo vendidos porque ninguém mais entra. Não faz mais sentido para o povo ir à igreja. Está esquecido. Não se tem mais tempo para ouvir a palavra. Meditações em casa, orações em família. Isso está ficando cada vez mais raro, mais distante. Nós esquecemos as coisas tão essenciais como, por exemplo, a obra da salvação através de Jesus. E é por isso, como nós temos memória curta, Deus faz questão, e esse é o nosso papel como cristãos, de ficar lembrando as pessoas: olha, não esqueça que alguém morreu na cruz por ti. Não esqueça de colocar o seu reino em primeiro lugar. É por isso que nós temos e estamos aqui, para lembrar as pessoas disso. Se nós não tivéssemos a palavra de Deus em nossa mão, será que ainda estaríamos aqui hoje? Será que lembraríamos do que Cristo fez por nós? Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o nosso Salvador, para nós não termos uma vida completamente inútil, cheio de vaidades, vamos dedicar a nossa vida em coisas que de fato trarão benefícios eternos, que é justamente uma vida consagrada a Deus, para a salvação das pessoas. Não faz sentido
nós viver por viver. Esses dias eu ouvi uma frase que dizia mais ou menos assim: os rios não bebem a sua própria água. Um pé de fruta não produz, ele não come a sua própria fruta. E assim somos nós. Nós não somos cristãos para satisfazer os nossos desejos, mas para servir, para estarmos a serviço do reino de Deus. Senão, nada faz sentido. Em Deus, tudo faz sentido e com o verdadeiro propósito. E eu quero terminar com um versículo que vocês conhecem muito bem, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Em Deus vale a pena. Em Deus nós somos úteis, tanto para o reino de Deus, como também para a salvação de muitos irmãos lá fora. Que Deus nos conduza nesta jornada, guie os nossos passos, para nós nos mantermos firmes no seu caminho, hoje e sempre. Amém.